Há 2 domingos atrás, antes de eu sair de férias, nós conversamos a respeito de Deus manufaturado artesanalmente. E para muitas pessoas, quando nós conversamos a respeito de Deus fabricado, ou de um Deus marionete, ou de um Deus fantoche em nossas mãos, isso causa tremendo desconforto. Causa desconforto a você? Quando nós pensamos em Deus manipulado por nós? Um Deus nas nossas mãos? Um Deus nas mãos de pastores indignos, estelionatários espirituais? Ou não só pastores, líderes religiosos de uma forma geral, que tomam Deus em suas mãos e são boca e ouvidos de Deus. E assim manipulam as coisas sagradas e as coisas de Deus. E naquele domingo, foi um domingo muito indigesto, eu acredito, para muitos de vocês, até para mim também. Eu não sei se vocês lembram, mas eu sentei aqui no meio com as crianças, com um fantoche em minhas mãos, e eu lembro do meu desconforto interno quando eu chamei aquele fantoche de Deus. E depois usei o fantoche para falar com as crianças, para elas fazerem várias bagunças. E eu me senti quase num sacrilégio. Porque Deus não é aquilo. Mas tantas vezes nós fazemos de Deus a nossa marionete, ou o nosso gênio da lâmpada, ou colocamos nas costas de Deus as nossas responsabilidades e mais. Muitas vezes colocamos nas costas de Deus as responsabilidades pelos nossos pecados. Aí transformamos Deus no autor da corrupção, quando por algum meio corrupto Deus nos abençoa. Não, Deus não abençoa por meio corrupto. Ou transformamos Deus num Deus adúltero, quando Deus é aquele que te chama a deixar o seu casamento e a formar outra família com alguém mais, antes de findar o primeiro. Deus não faz isso. Isso não é Deus. Isso é você. Na sua pecaminosidade, na sua decadência, na nossa decadência humana. Mas falar de Deus nesses termos é indigesto. Dói. Causa náuseas. E deve causar. Porque esse não é o Deus revelado por Jesus Cristo. O Deus revelado por Jesus Cristo é aquele que Karl Barth chama de o totalmente outro, mas não somente isso, é o Deus também falado por outros teólogos, e agora eu penso em Jürgen Moltmann, que ele diz que Deus é não somente o Deus conosco, mas Ele é o Deus em nós, e é o Deus da cruz. É o Deus que caminha conosco ao nosso lado, sofrendo conosco. É o Deus que não se aparta de nós, nem mesmo na maior dificuldade do caminho, mas permanece conosco, não só nos carregando, quando muitas vezes, poeticamente, os cristãos lembram e aludem à história de a caminhada numa praia, e nos momentos mais difíceis só há 2 pegadas, 2 pés, e esses pés são de Cristo nos carregando. Esse sim é o Deus revelado por Jesus Cristo. É aquele Deus que chora com Lázaro, que se diverte, como a Sara falou, com o casal se casando, que faz com que a alegria do vinho permaneça. É o Deus que caminha com pecadores e faz festa com pecadores, ao mesmo tempo que entra em embates com religiosos distantes da realidade humana. Esse é o Deus revelado por Jesus Cristo. Mas muito tempo antes de Jesus Cristo, eu acredito que um antepassado dele, talvez o maior dos seus antepassados, Davi, conseguiu em um poema hebreu
mostrar muito claramente quem Deus é. Um Deus não fantoche, um Deus não marionete, um Deus não manipulável. Por quê? Porque o Deus marionete e fantoche que muitas vezes nós, freudianamente, criamos à nossa imagem e semelhança, é um Deus animista, é um Deus de religiões que não tiveram a revelação de Jesus Cristo. É aquele Deus que muitas vezes nós, esse é o Deus que não é o de Jesus Cristo, que muitas vezes nós trazemos oferendas a Ele, a esse Deus, para que esse Deus faça algo por nós. Essas religiões são religiões mágicas, são religiões que manipuláveis, e nós aprendemos então através delas a manipular a ordem do universo e fazer com que o universo conspire a nosso favor. Esse não é o Deus revelado por Jesus Cristo, muito pouco o Deus descrito por Davi. O Deus descrito magnificamente por Davi é descrito no Salmo 23. E eu sei que a grande maioria de vocês tem esse salmo de cor salteado, de trás para frente, e talvez em 3 versões, né? Eu já tentei decorar outra versão, mas as coisas que nós aprendemos como criança ficam. E a única versão que eu consigo lembrar é a Almeida. Eu já tentei as outras, mas não fixa. Parece coisa errada. A senhora também sente assim, irmã Uda? Quando eu vou decorar qualquer outro texto em nova versão internacional, ou tradução na linguagem de hoje, parece que eu estou, não sei, pecando contra os céus. E eu sei que isso não é real, né? Mas tem essas coisas de criança, bagagem que a gente carrega. Então, hoje nós usaremos uma versão antiga, mas que poeticamente soa muito melhor do que as versões novas. A versão Almeida, Revista e Corrigida, diz assim, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A poesia hebraica é um pouco diferente da nossa poesia ocidental. Nós estamos acostumados com a poesia ocidental de ter rimas, de ter ritmo na poesia e de ser quase algo musical, né? Nós podemos pensar em vários estilos poéticos, até modernos, até com rap, né? O rap, e sempre existe essa rima, esse gingado e tudo mais. Mesmo os mais antigos, nas poesias medievais ocidentais, também uma certa rima. Na poesia, nos poemas hebraicos, isso não necessariamente acontece. O que acontece normalmente é que o poeta constrói quase que um quadro daquilo que está sendo descrito. É uma poesia muito mais descritiva e, portanto, prosaica, de prosa, do que algo de poema, de poesia, de rima. E nesta construção artística de Davi, ele nos dá uma moldura para o quadro que ele constrói depois, muito belo se nós soubermos observar. Notem o que ele diz no primeiro, no abrir do poema. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E vocês viram como ele fecha? Note como ele fecha. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Ele faz então essa moldura dizendo que este Senhor é o meu pastor e nada jamais me faltará, e até o último dia dos meus dias eu habitarei na casa desse Senhor. Eu estou confortável com esse meu Senhor. Essa é a moldura de tudo que falaremos hoje. O conforto que estar na casa do Senhor traz àqueles que são servos dele, ou ovelhas dele. Essa é a moldura de Davi, para descrever quem Deus é. E na descrição de quem Deus é, ser confortado por realidades que somente quem Deus é pode trazer para nós. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso me faz lembrar da confiança que outro autor bíblico tinha no seu Deus. Paulo, me refiro agora. Aquele mesmo Paulo que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Você já viu isso na traseira de algum caminhão ou então na traseira de algum evangélico? Não na traseira dele, na traseira do carro dele. Eu espero que você não esteja checando a traseira de evangélicos. Mas isso é colado em vários carros. Eu sempre fico pensando comigo mesmo, eu já aprendi a ficar calado e não falar isso audivelmente, pelo menos não no carro com as crianças. Mas eu sempre fico pensando no que passa pela cabeça daquele que colou aquele adesivo atrás do carro, quando ele colocou: tudo posso naquele que me fortalece. Porque se nós lermos o contexto de Paulo falando a respeito de todas as coisas, eu posso naquele que me fortalece, você se colocou, hoje vai ter muita gente arrancando coisa do carro, arranque mesmo. Mas eu acredito que você não pensou no que Paulo estava falando quando disse aquilo. Porque quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, ele está afirmando que ele pode enfrentar qualquer vicissitude, circunstância ou dificuldade da vida, não no seu poder, mas naquele que o fortalece. Portanto, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso sofrer naufrágio, eu posso sofrer apedrejamentos, eu posso ser preso, até mesmo quase chegar à morte. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o Deus de Paulo. O Deus que o acompanha no apedrejamento. O Deus que é Senhor dele, mesmo quando ele está sofrendo naufrágio. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo no naufrágio. Talvez você diga, mas isso é paradoxal. Como posso dizer eu, o Senhor é meu pastor e nada me faltará no naufrágio? Porque não é o naufrágio que define quem o Senhor é. Porque o Senhor permanece mesmo no naufrágio. O naufrágio não pode alterar o Senhor. Porque o Senhor é o pastor e nada faltará até mesmo no naufrágio. No texto que nós estamos mais atentos hoje, que é o texto do Salmo 23, logo depois de afirmar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Davi nos remete a uma paisagem bucólica, a uma paisagem campestre, natural dos pastores de ovelhas. E na nossa cultura mais ocidental, tecnológica, cosmopolita, nós não estamos acostumados a isso. Um amigo meu, de Brasília, ele cresceu conosco, jogava basquete comigo. Num momento de sua vida, resolveu fazer veterinária e comprou e desenvolveu uma fazenda de ovelhas. E certo dia, como pastor em Brasília, eu resolvi fazer uma loucura. Eu disse que eu ia levar para a nossa igreja, de cerca de 120 pessoas, para as crianças durante a Páscoa, 2 ovelhas. Uma toda manchadinha de preto, né? Aquelas rajadinhas, sabe? Toda cheia de bolotinhas. E outra completamente branca. E eu pensando comigo mesmo, o que é que ovelhas podem fazer de mal? Lobos fazem coisas ruins, ovelhas não. E coloquei então num Honda Fit 2 ovelhas.
eu vendi o Honda Fit cheirando a ovelha. E nunca mais pense em pegar ovelhas e colocar no seu carro. Aprenda com o meu erro. Mas o interessante era ver essa paisagem campestre na fazenda de ovelhas e vê-las em grupos, em rebanhos enormes andando pelo pasto lá. E sendo clérigo religioso e tudo mais que você possa dizer, a primeira coisa que veio à cabeça foi Salmo 23, por causa do Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não podia vir outra coisa. E deitar-me faz em verdes pastos fez todo sentido quando eu vi ali naquele campo em Brasília, na fazenda do meu amigo, várias ovelhinhas deitadas ao lado de suas mamães ovelhas, vários, como chama o filhote, cordeirinhos deitados perto de suas mamães ovelhas, na maior paz, uns comendo ao lado, pastos verdinhos na época molhada de Brasília, que tem uma época completamente seca, mas a paz daquelas ovelhas era somente interrompida por, de vez em quando, um bé. Mas era um silêncio completo, cena bucólica de cenários de filmes, sabe, que alguém sai correndo, uma menininha correndo pelo campo e as ovelhinhas estão lá. Paz. Essa é a palavra, paz. Paz completa. E animais completamente indefesos. Completamente dependentes. Completamente dependentes daquele que guiar essas ovelhas às pastagens e às águas. E é isso que Davi coloca: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Tudo dependente do pastor. A água que elas bebem, elas são encaminhadas a beber. O pasto verde, que elas precisam ser transferidas de tempo em tempo para outros pastos, para que elas possam continuar a se alimentar. Essa paz é uma paz dependente de quem o Senhor é. No nosso sistema atual de vida, nós somos ensinados que somos autossuficientes. Na verdade, o suprassumo da autoajuda hoje é dizer que você pode. O que você quiser, você consegue. Você tem poder em você mesmo. E você pode se erguer e vencer. E realmente, se você se convencer disso, você pode. Estão aí os neurolinguistas e estão aí os coaches por aí te reafirmando isso, você pagando R$8.000 por cada uma das sessões dele, e ele lucrando em você e você aprendendo a ter sucesso. Coisa linda. Se você me pagar R$8.000, eu te ensino a ter sucesso também. E menos, 1.000. Mas tudo é baseado numa grande mentira, de que nós somos autossuficientes e independentes. Essa filosofia de vida de autossuficiência e independência tem feito com que os casos de depressão e de suicídio na nossa era sejam os mais alarmantes de todas as eras. Porque nós não precisamos de ninguém. Aí nós nos deparamos, depois de anos sendo autossuficientes e com sucesso, nós nos deparamos na frente de espelhos, só nós e a nossa própria imagem, celebrando vitórias com somente o vinho à nossa mesa e ninguém para celebrar conosco. Nem mesmo Deus, porque Deus morreu e as igrejas são os seus mausoléus, como disse Nietzsche. Estamos sozinhos no mundo, não temos ninguém e vencemos todos os dias para nós mesmos, porque um dia seremos grandes. E venceremos na vida, porque os outros são o inferno. Na ideia de Davi, o suprassumo da vida
não é ser autossuficiente e independente, mas o suprassumo da vida é ser completamente e irremediavelmente dependente do Senhor. Porque é Ele que me faz deitar em pastos verdejantes, me leva a águas tranquilas, e é aí que a minha alma é refrigerada. A minha alma encontra descanso quando eu posso depender de forma total do meu Senhor. Daquele Senhor que não faz absolutamente nada faltar, nas piores e nas melhores circunstâncias. Olha como Davi continua: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você consegue ver o que ele está pintando? Ele está pintando uma caminhada, provavelmente de um pasto para outro. Os pastores daquela época, e até mesmo os de hoje, eles levam os seus rebanhos para diferentes pastagens, e inclusive isso acontece com o gado no Pantanal, por causa das enchentes, e no Nordeste, por causa da seca. Os pastores ou os que conduzem o gado levam os seus rebanhos por veredas, por caminhos que eles já conhecem. Os pastores, porque eles fazem aqueles caminhos todas as gerações. Os novos do rebanho não conhecem o caminho, mas o pastor e aqueles, não eu pastor, o pastor daquelas ovelhas ou daquele rebanho e outros do rebanho mais velhos já conhecem a migração temporal, que de tempos em tempos o rebanho vai nesses caminhos, nessas veredas da justiça, essas veredas certas que levam a pastagens e a água. E é através dessas veredas que o Senhor, sazonalmente, de tempos em tempos, leva o rebanho. Mas esses caminhos, muitas vezes para chegar a outras pastagens, passam por cadeias de montanhas que somente cabras montanhosas conseguem passar. Vocês já viram no National Geographic ou outros canais que mostra bodes e cabras da montanha em lugares que você fica imaginando como esse animal chegou aí. Se esse animal respirar errado, ele cai. Não cai. É pior que gato. Ele parece aranha subindo. E é só uma cabra. Ovelhas também, só que ovelhas normalmente são de pastagens planas, são animais de grandes campos, pradarias. O sul do Brasil é maravilhoso para esse tipo de criação. Aqueles campos, aquelas planícies longas e lindas. Sabe o que acontece com ovelhas quando elas vão para precipícios? Elas caem. Porque elas não são como cabras. Não sei porquê, na constituição delas, elas não são tão equilibradas. Talvez seja porque elas são um pouco mais rechonchudas. Não, é só lã. Ovelhas são magras como cabras. Exatamente iguais. Mas elas não conseguem normalmente passar por esses vales e por essas grandes cadeias de montanhas, mas entre uma pastagem e outra, existe esse vale da sombra da morte. Não é necessariamente caminhar pelo vale, elas caminham pelo vale muito bem. O problema é quando você está em cima da montanha e olha o vale e sabe a distância entre onde você está e onde você vai cair. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Qual é a segurança da ovelha? Não é a sua capacidade de subir as montanhas e passar por aquela cadeia de montanhas, aquela serra. Não é a capacidade de saber para onde vai, porque é o pastor que caminha com ela nas veredas da justiça para a próxima pastagem. A segurança da ovelha está em seu pastor. Sabe por quê?
porque a sua vara e o seu cajado a consolam. Sabe o que acontece com uma ovelha quando ela está saindo do caminho? Numa cadeia, numa serra, numa cadeia de montanhas para ir para a próxima pastagem? O pastor não é negligente. Ele não pode ser negligente porque aquela ovelha vale muito para ele, porque o rebanho é dele. O que o pastor faz com o seu cajado, você sabe o que é um cajado? Aquela vara meio encurvada. Sabe para que aquela curva é? Não é só para o pastor dormir em cima dela quando ele está observando o rebanho. Não, é para puxar a ovelha. Você já viu isso em algum lugar? Eu já tive a oportunidade de ver isso acontecer. A ovelha está meio que fora de si, fazendo muita besteira, alguma coisa assim. Aquele cajado serve para colocar no pescoço da ovelha e puxar, para que a ovelha não caia na sua própria desgraça. E aqui eu não falo sobre humanos, eu falo sobre animais mesmo. E a vara serve para conduzir. Isso você já deve ter visto, porque os nossos cowboys e sertanejos usam também uma vara para encaminhar o gado. E a vara e o cajado servem de consolo. Sabe por quê? Porque numa cadeia de montanhas, qualquer passo em falso, significa vale da sombra da morte. Porque cair daquela cadeia de montanhas é morte. Mas a tua vara e o teu cajado me consolam. Imagina uma ovelha com um pastor que não tem vara e não tem cajado, mas que só tem a distância do seu próprio corpo para conduzir as 100 ovelhas. Não é assim que a parábola vai? 99 e uma foge? Um pastor sem cajado e sem ovelha é um pastor desarmado, mas esse pastor tem cajado, tem vara e as usa muito bem para a proteção. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Essa ovelha pode se alimentar na presença de lobos, ursos e leões, como Davi mesmo cita em várias de suas peripécias ainda como pastor. E ela pode se alimentar calmamente, sendo cuidada com óleo por seu pastor, em completa paz. E certamente a bondade e a misericórdia desse pastor acompanharão esta ovelha até o fim de sua vida. E ela tem a plena consciência de que terá essa paz por todos os dias de sua vida. Esse é o Deus de Davi. Um Deus soberano. Um Deus soberano que caminha com o seu povo para as pastagens que Ele deseja e que Ele tem para os seus. É um Deus que tem em si os seus próprios propósitos, que não necessariamente é manipulado pelas suas ovelhas, mas com o seu cajado e com a sua vara encaminha os seus, para levá-los a pastagens, para protegê-los, para levá-los à água, para dar a eles vida. Só há uma forma de encontrar paz. Essa forma é com este Deus. O Deus manipulável por nós não nos traz paz. Ele pode nos trazer prosperidade. Pode. As religiões antigas que circundavam Israel tinham deuses dos clãs, Baalins, como eram chamados por uns,
outros chamavam os seus deuses de Astarotes, mas eram pequenos deuses que as famílias, os clãs adoravam para a fertilidade do solo. E você sabe o que acontecia todos os anos? O solo ficava fértil, logo depois da oferenda, próximo à primavera. E aí o povo daquele clã plantava e conseguia mais uma colheita boa. Isso por gerações acontecia. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel quando eles chegaram na terra prometida, onde manava leite e mel? Eles se depararam com esses deuses dos clãs dali do Oriente Médio e passaram a adotar muitos deles, porque se funciona para eles, vai funcionar para mim também. Por que não ter um Deus na minha casa que eu posso deixar uma oferenda? E assim ele vai fazer para mim aquilo que eu pedi. E nós temos muitas musiquinhas que cantamos dentro de nossas casas, chamadas de músicas gospel evangélicas, que são a esses deusezinhos. Porque remetem a nós manipularmos Deus. Jogue fora isso. Cante música que não trata desse tipo de coisa. Mas o povo de Israel se depara finalmente com deuses da fertilidade, que eles prestavam culto e oferendas, e a fertilidade acontecia. Aí eles encontram um Deus, o soberano Rei dos Reis, que os encaminha desde quando o êxodo aconteceu e os tirou da terra do Egito, que caminhou com eles no deserto, por decisão, por 40 anos e mais 40 anos. Esse Deus, o soberano, faz com que eles andem por 40 anos, mais 40 anos, entra na terra prometida e aí diz: eu sou o teu Deus e eu quero habitar contigo e quero caminhar com vocês. Nós vamos caminhar juntos. Esse é o Deus revelado por Davi, revelado por Jesus Cristo, filho de Davi. Um Deus que caminha nas pastagens, que caminha sobre o vale da sombra da morte, nas cadeias de montanhas. O Deus que está ao lado quando os inimigos estão à espreita. Este é o Deus revelado por Jesus Cristo. E é por isso que tanto Davi quanto Paulo podem dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque Ele é Deus conosco, onde quer que estejamos. É por isso que Paulo pode repetir: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, porque Ele está comigo, e quando eu sou fraco, Ele é forte. Este é o Deus. Esse é o único Deus. Eu não sei qual é a circunstância de vida que você está passando hoje. Eu não sei se você está tomando vinho e alegre. Você está celebrando algo, como o Mateus, 2 anos, como o casamento que eu fiz ontem, né, Shirley? A Shirley está com um sorriso de um lado para o outro, ganhou um filho. Ou se você está como a Rafa e o Mário, com o Carlinhos numa UTI, há 7 dias, com um dreno no pulmão, respirando por aparelhos. Ou se você sonha em poder voltar para a casa do papai e da mamãe, porque mesmo com tudo que aconteceu, eles são o seu papai e sua mamãe. Eu não posso caminhar com você todas as vezes. Muitas pessoas não caminharão com você. Às vezes você estará sozinho. Mas saiba que você não é autossuficiente. Você não é dependente e isso é maravilhoso. Você não é independente e isso é maravilhoso. Você tem a quem recorrer e de quem depender. Você pode depender do bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Este é o Deus que ao mesmo tempo celebra com Hermínio e Suelen o seu casamento.
e está com o Mário e a Rafa na UTI com o Carlinhos agora. Esse é o nosso Deus. Um Deus que tem o poder de nos conduzir até pelo vale da sombra da morte, para pastagens que só Ele conhece. Você ora comigo a esse Deus? E assim nós estaremos encerrados. Bom pastor, nós queremos te agradecer por como tu és conhecedor e és soberano sobre todos os nossos caminhos. Te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua direção, pelo teu cajado e pela tua vara. Te agradecemos pelo alimento, te agradecemos pelas águas, te agradecemos pela proteção. Te agradecemos pela saúde que temos, te agradecemos porque tu cuida de nós. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso pastor e sabemos que nada nos faltará, isso nos traz conforto. Confiamos em Ti. Confiamos em Ti. Somos totalmente e irremediavelmente dependentes de Ti. Em nós não há capacidade de irmos para os pastos que precisamos. Dependemos de Ti, Senhor. Tira de nós a independência e a autossuficiência que achamos que temos. Faz assim o nosso cálice transbordar. Senhor, muitos de nós estão neste momento convalescendo. Senhor, a nossa mente e coração estão com Rafa e Mário e com Carlinhos. Não temos nós, humanos, capacidade de entender o sofrimento da Rafa e do Mário ali com Carlinhos. Mas, Senhor, nós somos, mais uma vez, totalmente dependentes de Ti. E por isso colocamos nas Tuas mãos o Carlinhos. Assim como colocamos nas Tuas mãos aqueles casamentos dos nossos amigos que nós não controlamos, só eles. Te pedimos que Tu amasses os corações de pedra e transformes os corações de pedra em corações de carne que podem ser moldados por Ti. Senhor, nós somos dependentes de Ti, mas nós confiamos no Teu amor por nós, confiamos na Tua soberania em nossas vidas, e portanto, quando colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, podemos dizer que certamente a Tua misericórdia e a Tua bondade nos circundarão por toda a nossa vida e habitaremos na Tua casa, no Teu pasto, no Teu curral por longos dias, porque não queremos nos apartar de Ti. Senhor, seja Deus sobre nossas vidas, guia-nos. Seja Deus sobre as oportunidades de trabalho para aquelas pessoas que hoje estão com grandes dificuldades de conseguir comer a próxima refeição. Seja Senhor sobre nossas finanças, o nosso pasto. Seja Senhor sobre a nossa saúde e a nossa consciência também, para que não andemos por caminhos tortuosos que podem nos trazer a doença. Sobretudo, Senhor, seja nosso Deus, Senhor, seja nosso soberano. Nós queremos ser seus dependentes, seus servos. E é como servos que nós te agradecemos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu espero que vocês tenham um bom fim de semana. Lembrem que a vida é curta e os seus filhos crescem. Então brinquem com eles, se divirtam, abram uma garrafa de vinho com os seus amigos, sintam-se felizes pelo que Deus tem feito
E lembrem daqueles que hoje não têm condições de ser felizes, porque eles estão atravessando pelo vale da sombra da morte. Lembrem de Rafa e Mário, se puderem bater um fio para eles e falar com eles, lembrando que vocês estão orando por eles, façam isso. E se vocês têm alguma abertura na empresa de vocês para contratar, nem que seja para serviços gerais, nós temos necessidades para pessoas terem pelo menos um salário mínimo comprando comida nos próximos meses. Se você tiver alguma abertura para TI, tecnologia da informação, temos pessoas desempregadas nessa área, auxiliar administrativo ou alguma capacidade administrativa, escritório, temos pessoas também formadas nessa área. Você é ovelha, mas você também pode prover para algumas pessoas encaminhadas por Deus. Então, se você tiver alguma dessas possibilidades, fale comigo, eu posso te encaminhar algumas pessoas. Não sei como eles são profissionalmente, não posso responder por eles moralmente também, mas eles podem ser auxiliados por você. Deus abençoe, até semana que vem.